Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Vamos jogar? Então, eu peguei aqui um pedacinho de um outro livro dizendo sobre os cuidados que a gente pode ter com as cartas. E ela abre o assunto de um jeito muito jeitoso, porque baralho é feito de papel em base, quase que sempre. Às vezes a gente encontra hoje tarôs plásticos. Mas, de toda forma, o mesmo jeito que a gente cuida de papel, ou cuidaria de algo feito de papel, a gente teria que cuidar então do baralho. Duas coisas que baralho detesta: umidade, água ou sujidade, porque não tem como lavar, não tem como limpar. Então, assim, levar o baralho sempre em algum tipo de lugar é bom guardá-lo na sua caixinha de origem, numa caixinha de madeira que você resolveu fazer para ele, em saquinhos de pano, saquinhos que podem ser de seda, que alguns acreditam que a seda é repelente de energias outras e serve como um belíssimo guardador. Outros vão achar que o veludo é melhor, porque dá um lugar melhor para o papel. Então, de toda forma, tanto a seda quanto o veludo, na verdade, protegem o papel, de um jeito ou de outro. Mas também podemos colocar em saquinhos impermeáveis? Pode também, né? Ainda mais se você sabe que vai viajar ou que, de certa forma, corre o risco de molhar, que se há uma coisa que tarô tem alergia, quase assim, aquele socorro, é água, né, gente? Água e taru não combina, não. Tá, mais do que isso, desde que eu me lembro, o tarô sempre teve uma mística sobre onde ser guardado. Então, eu sou de uma turma que eu me lembro muito bem que cada um desfilava uma caixinha preta mais interessante que a outra, né, com coisas bem interessantes do lado de fora, ou que assustavam, ou que impediam curiosos, ou atraíam curiosos, e os tarôs eram colocados ali dentro para manterem-se salvaguardados da luz, da umidade e também dos olhares ou das mãozinhas que não eram atribuídos a ele. De toda forma, havia uma crença muito grande de que o tarô, então, por si só, tinha uma energia. Não, por si só ele não tem. Eu posso imantá-lo, eu posso torná-lo um objeto imantado, magiado, energizado. Sim, posso. Posso acreditar nisso também, como há pessoas que não vão acreditar. Tudo bem. Se eu fizer todo esse trabalho de energizar, de colocar toda uma temática, o baralho se torna basicamente teu, bem mais particular, e realmente aí eu concordo que outras mãos e outras energias não deveriam tocar, se essa é a crença e a proposta de quem está manuseando. Sendo assim, sempre que você enxergar um baralho de tarô na mesa de alguma feira, de alguém, enfim, pergunta se pode pôr a mão primeiro. Porque você nunca sabe o que tem efetivamente imantado, magiado, rezado, trabalhado naquele tarô. Às vezes, não tem nada disso, e absolutamente o tarotista é do tipo mais moderno, me incluo nesse lugar, onde eu faço uma iniciação no meu baralho, beleza. Eu até pergunto para o baralho, ou para o inconsciente, na verdade, para o oráculo maior, para que serve melhor aquele baralho? Tá, se eu não conseguir intuir. Mas eu sempre deixei os meus alunos, bem como os meus querentes, manusearem o baralho de alguma forma, do tipo escolhendo as cartas, tocando nelas, mas sempre fiquei muito sentida que muitas pessoas são ou incautas, do tipo não sabem como manusear um baralho de tarô, sabem como é um baralho de carta, e muitas vezes dobravam o baralho ou de alguma forma molestavam as cartas sem necessidade. Eu sou uma colecionadora de cartas, então vou colocar um outro lugar também, aonde assim me dói ver, né, um baralho que eu comprei ou que eu tive todo um trabalho de trazer, enfim, sendo manuseado de forma muito, muito, sabe, como se nada fosse. Aí também é um pouco triste, né? Porque é como se desvalorizassem aquilo que é minha ferramenta de trabalho. Então eu gosto de achar que esse lugar de, olha, tem magia, olha, pergunta se pode, ainda continua valendo para chuchu. De forma outra, usar saquinhos é minha predileção, apesar de saber que os saquinhos não protegem de todo as cartas. As caixas são melhores,
as latinhas melhores ainda. Por quê? Porque carta dobra, amassa, vinca, entorta, tudo isso o papel passa, né? O papel, uma bolsinha de pano não vai impedir nada disso. Então tem gente que embrulha em lenço, tá tudo certo também, também gosto de colocar perto das minhas coisas, gosto que tenha meu cheiro, minha energia, gosto de guardar em gavetas ou caixas que têm incenso, que eles estão sempre, de certa forma, perfumados, e assim segue o como cuidar do seu baralho. Agora, tudo é uma questão de acordos, de crenças e não de obrigações. Ela também considera que é muito importante pedir a permissão, isso eu acho que é bem importante, né? Antes de você ir lá pegar o baralho do outro. Mas, além disso, é uma questão de o que eu acredito que está colocado nesse conjunto de pedacinhos de carta, de pedacinhos de papel, perdão, que são as cartas, né? Esses 78 pedacinhos, será que estão como? Certo? Combinado? Eu queria falar um pouquinho disso, porque é bem interessante, né? Durante a temporada de seca, agora aqui no estado que eu estou, é claro, para cada um tem uma região de mais seca, menos seca, o baralho às vezes toma uma certa posição, porque é papel. Quando é uma temporada mais úmida, com mais chuvas, chuvaradas e tal, muitos dos baralhos se movimentam. Por isso que, de certa forma, nas bolsinhas, o papel tem liberdade de trabalho, o que pode ser legal por um lado, mas não por outro. E quando fica na caixinha, ele fica 100% retinho, bacana, né? Então fica melhor guardado. E é isso. Bom, a gente tem uma abertura bem legal hoje, mas mais do que isso, se você tem gostado do 365 aqui comigo, Fernanda Vidigal, que tal você dar aquele joinha, se inscrever, fazer parte dessa comunidade? Vem junto, aciona o sininho para receber as notificações e, mais do que isso, compartilhe o vídeo com quem também pode se interessar ou se valer dele. Aí, mais do que isso, se você quiser ficar bem pertinho e participar no futuro também de futuros sorteios de aberturas aqui do 365, segue o link aqui de baixo ou no alto do meu canal para ir para dentro do grupo do 365 Aberturas de Tarô, lá do WhatsApp, para a gente poder conversar juntos por lá também. Combinado? Então, vamos seguir para a abertura de hoje. Aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a gente tem a abertura 172. E nessa abertura a gente vai conversar sobre parcerias. Uma visão interessante porque as parcerias nos dias de hoje são diversas e são complexas. Existem parcerias de trabalho, as de serviços, afetivas. Os relacionamentos podem ser plurais e distintos ou plurais e misturados. Difícil mesmo é olhar todas elas no mesmo momento. Tipo, sei lá, você tem um time, uma equipe, um grupo, né? Uma visão mais clara, é um jeito de ter uma visão mais clara de quem é quem e qual a relação que você tem com cada uma dessas pessoas. A gente chega então no printing da mesa e a gente tem que, na carta acima, sou eu olhando para essas relações. Na parceria A, eu vou colocar quem eu quiser ou o que eu quiser, vão ser as cartas 1, 2 e 3, meio com aquele olhar de começo, meio e fim, não é, pode ser. Carta 4, a nossa relação. Na parceria B, as cartas 5, 6 e 7, eu vou também olhar o que é, o que não é, o que pode ser. Vou olhar na carta 8 a nossa relação. Na parceria C, as cartas 9, 10 e 11, e aí também na carta 12 a nossa relação. Eu posso acrescentar mais parcerias, eu só teria 3 para olhar nesse momento. E vou fazer um olhar familiar, não é? Então, assim, sou eu a mãe, eu quero olhar, de repente, o parceiro, ou quero olhar os filhos, né? Quero olhar um pouco algumas pessoas da minha família. E aí eu posso estar olhando para isso e tirar vantagem. Eu posso pegar o meu parceiro, posso pegar meu filho, né? Posso pegar minha nora, posso pegar várias relações familiares. Aqui, nesse caso, eu vou estar colocando 3 bem conhecidas, não é? Que me é fácil de eu administrar. Poderia estar colocando equipe de trabalho também,
não é? E aí, essas são as escolhas que a gente tem. Posso olhar um time, um grupo, e assim por diante. Vamos olhar lá na mesa juntos? Vamos jogar? Bora jogar? Então, vamos seguir lá para a mesa. Olha, 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 chegamos aqui na mesa. E aí, sabe de uma coisa que eu tô meio saudosa? Eu tô um pouco saudosa de usar um Marselha básico, sabe? Um Marselha bem basicão. Tô bem saudosa. Vou aproveitar que essa é uma jogada que demanda cartas menores e vou me valer do meu Marcelinha tipo 2 aqui, aquele chinesinho que chegou depois, não é? E que cabe mais ou menos bem aqui, só preciso achar onde é que estão os menores. Lá vamos nós. Não vai dar para ficar usando algumas turmas por uma questão de espaços. Então, vamos olhar um pouquinho, vamos embaralhar um pouquinho aqui, essa turminha, é um baralhinho menor, mas é um baralhinho bacana. E aí cabe melhor na mesa, né, gente? Imagina se eu fosse perguntar para mais sobre mais gente. Vocês printaram a tela, gente boa? Colocaram aí nos seus diários de bordo? Bora seguir então. Então, eu quero olhar, né, a mim mesma, no sentido que sou eu que estou nesse momento olhando. Então, o arcano que me representa é esse cara aqui, eu olhando para isso tudo. Aqui em cima, a gente mudou a toalhinha, essa toalhinha é mais molinha ainda, mas tá bonitinho. Aí, a minha parceria A, eu vou escolher uma pessoa aqui dentro do meu coração, não é? E vou colocar a carta um, a carta 2 para baixo, porque é a dificuldade, e a carta 3, tudo bem? Aí, também, o que está coroando a minha relação com essa pessoa? Ponho para cá. Pronto. Então, com essa pessoa, eu tenho isso daqui. A outra pessoa que eu quero olhar vai ficar do lado de lá, o 5, o 6 e o 7. Já vi que não está bem assim lá na ordenação, mas está tudo certo. Aí depois a gente tem a relação em si, né? Como é que está a nossa relação. E por último, uma outra parceria importante, né? Então eu coloco aqui um, dois e o três. Ou uma relação que eu quero olhar, não necessariamente precisa ser importante, mas eu quero olhar. Ai, Fernanda, essa é aquela famosa jogada meio fofoqueira? Isso, aquela jogada que acaba revelando até o que você não gostaria de saber, não é? Porque às vezes você pode estar meio errado. Fernanda, você vai colocar um menor para cada lugar desse? Não, não vou. Eu vou colocar um menor para mim, tá? Para meio que balizar um pouco como é que eu estou olhando, e eu vou pôr um menor para cada uma das cartas de relação. Eu quero uma dica sobre as relações. Eu não quero um parecer sobre as pessoas, eu quero algo mais sobre as relações. Então, a minha escolha é essa, né? Você pode fazer aí a tua escolha também, tá bom? Então, vamos lá? Quem sou eu nesse momento olhando para essas parcerias? A xereta, a olhuda, aquela que olha e fica quieta, a dona das fofocas silenciosas que ninguém descobre quem é, a dona da mala direta perigosa, né, indiscreta, a dona papisa. E por trás dela, nossa, não podia estar melhor representada, gente boa do que eu mesma, né? Rainha de ouros olhando para tudo isso. Então, olhando de forma prática, pragmática, bem do tipo, vamos ver mesmo o que está rolando por aqui, né? E só o que for factual, extremamente funcional, eu vou acabar levando para casa, certo? Então, a gente tem Rainha de Ouros e a Papisa. Vou deixar a Papisa aberta, já falei da Rainha de Ouros, me representando bem pra caramba, nem fiz essa escolha. E aí a gente vai começar pela carta um. Olha só, essa é uma relação que está um pouco complexa. Talvez ela esteja com debates, talvez ela esteja com questões
antigas não resolvidas, talvez ela esteja permeada por algumas brabezas, por alguns confrontos de ego, algumas questões, né? Então, mesmo que eu diga que é uma relação meio passional, meio de paixão. Paixão cega, faca molada, tenho até medo disso. O que que não é? Não é uma relação de confronto, não é uma relação de tensão, não é uma relação de bela e fera ou complicada nesse sentido. Ela é muito mais passional e muito mais cheia de emoções, né? Ela não é morna, isso ela não é. Mas a minha querida força também não é. O que ela diz é que não é uma relação truncada, uma relação de sobe e desce ou de cabo de guerra. Não, não é. E o que que ela pode vir a ser? Uma relação mais, mais corajosa, mais destemida, também, de certa forma, melhor, mais franca, mais objetiva, mais direcional. Então, aqui a gente tem uma relação que pode ser de conquista, ou pode ser conquistada melhor, pode ser, né? Então, essa é uma pessoa que está passando por momentos de grandes confrontos pessoais entre ela e ela mesma. Ela não é uma pessoa que fica tensa ou criando problemas. De toda forma, é alguém que vai vencer, é alguém que está se encaminhando apaixonadamente para vencer. A nossa relação, então vamos lá. A nossa relação, olha que barato, né? Tem algumas coisas que ficam bem enunciadas. A nossa relação, e veja que veio com o diabo aqui, né, gente? Mas a nossa relação é uma rainha de espadas e é uma imperatriz. Então, assim, é uma relação maternal, no sentido de que, ou então eu sou a chefe, ele obedece, eu sou a mãe, ele obedece, eu sou uma figura de inteligência, de muita cabeça, muitas vezes muito austera, ou talvez muito cobrativa, né? E a nossa relação é uma relação do tipo imperatriz, então, que pode ser muito risonha, muito alegre, muito jovial, muito boa, pode ser dentro de shopping, restaurante e lugares, mas muitas vezes um pouco no fiozinho da navalha, assim, meio que afiadinha, não é? Onde duas cabeças acabam sendo um confronto uma para outra. E aí eu posso falar bem tranquilamente. Aqui está principalmente a figura do meu filho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como o baralho é interessante. O baralho denuncia sem que a gente fale. É bem legal isso, sempre. Na parceria B, vou continuar também quietinha para ver se bate legal. Na parceria B, primeiro eu vou dar uma olhada na pessoa. Então, o que que essa pessoa é? Alguém que leva o dia a dia, atravessa um dia depois do outro, é alguém que sempre está em estado natural de transformação, mas que acha que tem que seguir um dia depois do outro. Então, alguém, o que que é uma pessoa um dia depois do outro? É alguém rotineiro, né? É alguém sistemático também, é alguém que segue talvez algumas rotinas, não segue a vida. Segue um dia depois do outro, a gente vai resolvendo que essa pessoa não é? Essa pessoa, e aí como eu abri assim, vai ser assim. Essa pessoa não é um coitadinho, não é uma pessoa adoecida, não é uma pessoa com problemas, não é uma pessoa totalmente voltada para as questões ou do corpo ou da saúde, não é. É uma pessoa que talvez eu esteja até precisando olhar melhor para poder entender, porque ela não é uma pobre coitada, ela não é aleijada, ela não tem uma doença, ela não está impossibilitada, não é. De verdade, ela pode ser uma pessoa próspera, afortunada e com uma jogada bem boa, girando a sua própria manivela, fazendo suas próprias escolhas e muito mais descolada do que realmente eu estou me apercebendo, talvez, no meu dia a dia. Na nossa relação, a gente tem a fé, a esperança, não é da estrela. A gente tem uma estrela a cada um, e a nossa relação é do tipo tem luz, é iluminada, e tem os seis de espadas. Ela sempre tem discussões, né? Então, assim, falas, discussões e debates que sempre se recuperam
ou dão um passo em direção ao novo, não é? Então, assim, talvez seja esse o nosso melhor lugar, a nossa relação é pautada mais sobre isso. A terceira pessoa, não é? E aí eu estou olhando alguém muito ligado a nós, um momento difícil, né? Então, é alguém que é uma torre nesse momento, é alguém que está passando por grandes mudanças, graves e grandes mudanças. Por conta disso mesmo, não é alguém tolo ou alguém irresponsável, não, está passando por um momento difícil. Então, isso não é uma loucura, uma bobagem, um nada a ver. Não, ela está passando por um momento difícil, um momento de desconstrução, né? E pode vir a ser ainda o amigo, a pessoa presente, o que conversa, né? Ainda pode vir a ser aquilo que já foi na nossa vida. Então, pode ser alguém que nesse momento passa momentos muito complicados. Já foi alguém super presente, alguém super importante, alguém muito valorado, a nossa relação já foi uma relação de valor e de imponência e um legado e uma herança muito boa, não é? E que nesse momento passa por quase um momento infantil, ou talvez seja uma relação que, como ela é muito antiga, ela possa estar naquele lugar de amigos de infância, amigos de um outro tempo, né? Então a nossa relação já foi mais estável, é um legado, é um patrimônio, né? Um legado e um patrimônio está muito no cunho do infantil, e a gente precisaria talvez retomar outros diálogos, outras conversas, não é, para melhorar essa relação. É claro que eu posso estar perguntando para os menores o que que eu posso aqui melhorar. Agora eu não quero olhar qual é a relação, o que que pode melhorar, não é? O que que pode dar uma ajudada? O que que pode dar uma ajudada? Vou abrir e vou falar, que eu já sou curiosa. Olha o pajem de espadas. O que pode melhorar é se a gente começar a ter posicionamentos mentais, intelectuais, de conversa e de comunicação de um jeito mais solto, mais jovial, mais leve. Não é exatamente infantil, mas é uma coisa suave, né? Toda criança tem uma fala verdadeira e suave. E aqui, como é que pode vir a ser? O que que pode vir a ser? O que pode ajudar? Né? O três de ouros, alguns tipos de movimentação no fazer, não significa que eu precise comprar alguma coisa, ouros, mas fazer coisas no fazer do dia a dia mesmo, fazer uma pizza, fazer um brinquedo, fazer coisas reais, mesmo palpáveis, que possam valorar, alegrar, melhorar, né, criar um clima melhor para essa relação. E nessa última relação, que eu estou um pouco mais desferramentada, também um fazer no cinco de ouros, um investir, ou talvez, né, perder um pouco, ou gastar um pouco do meu fazer, do meu investimento, da minha vida, né, me debruçar um pouco para que essa relação tenha uma pegada melhor, já que essa foi a minha pergunta. Creio que para essa abertura das parcerias, o olhar sempre tem que ser do tipo a gente constrói, né, relações. Então, o olhar não é sentenciador, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, e talvez por isso mesmo eu tenha ido mais para as terapêuticas ao longo do tempo, que a gente tem que ter muita sabedoria para aconselhar famílias, para aconselhar pessoas, não é? Para poder falar dos seus entes queridos, das suas relações, e também os empresários e empresárias. Como lidar com os seus funcionários, sua equipe de trabalho, não é? A gente tem que ter muito tato para fazer isso. Lembrando que a Papisa aqui estava com a minha rainha de ouros, deixa ela visível. Beleza? Então é isso. Eu acho que essa é uma boa abertura para a gente fazer, para dar uma fuçada e também uma cuidada das nossas parcerias. Beleza, gente? Bom, então, aquele um beijo e um queijo, não, 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 não. Amanhã, aqui no 365, amanhã a gente tem uma nova jogada. Como a gente tem uma nova jogada, amanhã nós vamos falar da crise.
Hoje a gente falou das parcerias, meio tipo um coach, como é que a gente pode melhorar, é uma abertura bem leve, bem suave, mas nós vamos falar do que dói, daquele pedaço que machucou, que ficou difícil, certo? Aqui no 365 Aberturas de Tarô, certo? Tá? Então aqui, ó, um beijo, um queijo e tarotê para você. Valeu, gente boa.